O Cavaleiro de Ouro de Câncer é o protetor da quarta casa do Zodíaco. Ele adora lutas, matança e acredita que para um objetivo maior, alguns sacrifícios são inevitáveis. As paredes da casa de Câncer são enfeitadas com os rostos das pessoas que foram mortas por Máscara da Morte. O Cavaleiro de Ouro é capaz de emitir uma aura branca do seu dedo indicador, que envia a alma do oponente para a entrada do mundo dos mortos, sendo esse seu golpe secreto chamado de Ondas do Inferno. Máscara da Morte morre na batalha contra Shiryu, mas retorna do mundo dos mortos como um espectro. Nessa ocasião, ele falha na missão de assassinar Athena e acaba novamente no mundo dos mortos, após lutar contra Radamantes de Wyvern. E apesar disso, o Cavaleiro de Câncer participa da derrubada do Muro das Lamentações, junto dos outros Cavaleiros de Ouro. A memória mais antiga que temos de Máscara da Morte é de quando ele tinha aproximadamente 10 anos de idade. Essa foi a época em que Athena nasceu no Santuário da Grécia. Todos os Cavaleiros de Ouro, juntos do Grande Mestre, presenciam a chegada do bebê Athena em frente à estátua da deusa. O Grande Mestre revela que a Guerra Santa contra Hades está próxima e diz para os Cavaleiros de Ouro se prepararem. Sabemos que após isso acontece a Revolta de Saga. O Cavaleiro de Gêmeos mata o Grande Mestre Xion e, após ter sua identidade descoberta por Aioros, ordena que os Cavaleiros de Ouro que estão no santuário matem o Cavaleiro de Sagitário. Ao descer as 12 casas zodiacais com Athena nos braços, Aioros acaba enfrentando Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e Máscara da Morte de Câncer. Então seriam essas as primeiras memórias que temos com o Cavaleiro de Câncer na história canônica de Cavaleiros. Essa parte da história é contada no mangá clássico, mais precisamente no episódio 0 do mangá. Máscara da Morte é um homem firme em suas crenças, apesar delas serem completamente equivocadas. O cavaleiro acredita que a força é equivalente à justiça. Ele seguiu o Grande Mestre, mesmo sabendo de sua verdadeira identidade. Isso porque ele acredita que a força de Saga modificaria os valores de justiça e que, por sua vez, determinaria o rumo da história. Dessa maneira, o injusto poderia se tornar justo. Tudo dependia de quem era o mais forte. Por esses e outros motivos, sua armadura de ouro o abandonou, porém em sua ressurreição, como cavaleiro renegado na saga de Hades, ele finalmente se tornou um cavaleiro honrado, aceitando o mais humilhante dos papéis, que era enganar o Senhor do mundo dos mortos. No fim, Máscara da Morte se tornou um verdadeiro cavaleiro, sendo que sua própria armadura, que o abandonou uma vez, voltou a duelar com ele, reconhecendo seu valor. No mangá oficial de Cavaleiros do Zodíaco foi contada uma história de 13 anos antes da Batalha das 12 Casas. Essa história contava o que aconteceu verdadeiramente com Aioros no dia de sua morte, enquanto no anime clássico era dito que Aioros lutou apenas contra Shura de Capricórnio quando fugia com Athena. No mangá essa história possui muitos detalhes e é contada de uma forma totalmente diferente. Máscara da Morte, ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro e o Grande Mestre Xion, presenciam o nascimento da deusa Athena no santuário. Saga e Aioros eram os aspirantes a novo Grande Mestre do santuário, isso porque ambos eram os mais poderosos e bondosos Cavaleiros de Ouro. Tempo depois, Afrodite e Máscara da Morte conversam sobre Saga, que havia desaparecido há dias. O Cavaleiro de Câncer diz não se importar com nada, dizendo que ficaria do lado de quem o beneficiasse. Pouco tempo depois, Saga mata Xion e começa a se passar por Grande Mestre. Ele acusa Aioros de tentar matar Athena, ordenando a todos a sua captura. O Cavaleiro de Sagitário consegue percorrer a maioria das 12 casas que estavam vazias. Ele enfrenta Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e, posteriormente na Casa de Câncer, luta contra a Máscara da Morte. O Cavaleiro de Câncer zomba da condição de Aioros, dizendo não ter a intenção de deixá-lo passar sem receber algo em troca. Isso enfurece o Sagitariano, que pergunta como alguém com tal pensamento poderia ser um cavaleiro de Athena. Máscara da Morte encerra a discussão e aplica o seu golpe às ondas do inferno. Mas devido aos poderes da bebê Athena, o Cavaleiro de Câncer é enviado para o Yomotsu Hirasaka, no lugar de Aioros, sendo atacado por uma horda de monstros.
Ao voltar para o mundo dos vivos, Máscara da Morte se une a Afrodite de Peixes e Shura de Capricórnio, conseguindo alcançar Aioros no exato instante em que ele atravessava uma velha ponte de madeira. Shura manifesta sua Excalibur, destruindo a frágil ponte que cai com Sagitário e Atena. O capricorniano diz que Atena morreu junto de Aioros, mas a deusa reviveria em breve. Sendo assim, tanto Afrodite quanto Máscara da Morte foram cúmplices de Shura na morte de Aioros. Não só o Cavaleiro de Capricórnio é tido como um assassino enviado pelo santuário, como tanto o Cavaleiro de Peixes, Afrodite, quanto o Cavaleiro de Câncer já cumpriram esse papel. Na saga oficial chamada Sentiacho, Máscara da Morte é enviado até a Academia de Sentias, provocando uma chacina indiscriminada. Esse lugar era onde as mulheres cavaleiros que não utilizam máscaras treinavam, sendo essas as Sentias, e na época elas eram aliadas à Fundação Graad e Saori Kido, a deusa Atena. Por isso Saga envia Máscara da Morte para matá-las. Apenas uma Sentia sobrevive a esse incidente, sendo essa Herda de Cassiopeia, que chega no local depois de Máscara da Morte matar todas as suas amigas. Na saga clássica, o Cavaleiro de Ouro também é enviado como assassino para matar o mestre ancião Doku de Libra, porém na ocasião ele é confrontado por Shiryu e quando estava prestes a derrotá-lo nos 5 picos antigos, o Cavaleiro de Ouro Mu de Ares chega no local. Mu acaba salvando Shiryu e para não enfrentar 2 Cavaleiros de Ouro sozinho, Máscara da Morte vai embora dali. No mangá Sentiacho, Máscara da Morte confronta a Sentia Herda de Cassiopeia em determinado momento. Ela questiona a atitude do Cavaleiro de Ouro, que deveria agir pela justiça, mas matou suas amigas. Porém, Máscara da Morte acha graça dessas palavras, dizendo ter se aproximado lentamente, dando todas as chances possíveis para elas escaparem. O cinismo de Máscara da Morte enfurece Herda, que confronta o Cavaleiro. Após humilhar a garota, utilizando apenas um dedo para feri-la, o Cavaleiro de Câncer fala sobre a fraqueza de Herda, dizendo ser impossível que ela alcance um patamar de poder tão grande como o de um Cavaleiro Dourado. Sendo assim, ela nunca poderia derrotá-lo. Herda lança sua técnica chamada Grande Erupção. O Cavaleiro elogia a jovem pela proeza de arrancar 3 fios de cabelo dele. Herda fica surpresa e recebe as ondas do inferno, que lançam sua alma para o submundo. Seguindo até lá, Máscara da Morte se depara com espíritos fantasmagóricos, servos da deusa Ares, que perguntam se o cavaleiro gostaria de se tornar um deles. Máscara da Morte diz que eles poluem seu jardim, o Yomotsu Hirasaka, e então destrói todos definitivamente. A luta contra a Sentia de Cassiopeia acaba e Máscara da Morte a devolve para o mundo dos vivos. Ele vai embora, deixando um imenso ódio em Herda. Se formos contar todas as obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, Máscara da Morte teria voltado à vida exatamente 5 vezes. Isso mesmo, meus amigos, a primeira vez que isso acontece é no filme de Abel, onde o Deus do Sol ressuscita Máscara da Morte e os demais dourados que morreram na Batalha das 12 Casas. A segunda vez é na saga de Hades, onde o Cavaleiro de Câncer retorna como um espectro. A terceira vez é na saga Sentiacho, onde Máscara da Morte volta como uma semente maligna, retirada do coração de Herda de Cassiopeia, que odiava o Cavaleiro. A quarta vez é quando Máscara da Morte é ressuscitado por Odin no anime Alma de Ouro, onde o Cavaleiro tem sua redenção batalhando em Asgard. E a quinta e última vez foi quando Máscara da Morte retorna dos mortos no mangá Episódio G Assassino, onde sua missão é proteger a nova deusa Atena Yoshino Hino. Após ser ressuscitado em Asgard, Máscara da Morte conhece Helena, uma jovem que cuidava de uma floricultura para sustentar seus 3 irmãos mais novos. Máscara da Morte se interessa por Helena, sendo então o par romântico do Cavaleiro nessa saga. Também foi mostrado que o Cavaleiro de Ouro não queria ir lutar contra os guerreiros deuses, porque estava cuidando de Helena. Ele conseguia dinheiro jogando e apostando, e com isso a ajudava. Máscara da Morte não era mais reconhecido pela armadura de Câncer como um cavaleiro de Atena, chegando até a encarar sua armadura com tristeza. Caminhando pela cidade, Máscara da Morte estranha o fato de Helena não ter aberto a floricultura. Chegando até onde ela morava, as crianças o informam de que ela foi levada para o hospital por um guerreiro deus. Helena era vista tossindo sangue frequentemente e certa noite foi visitada por Fafnir de Nidhogg,
que a leva com o pretexto de ajudá-la. Isso faz o cavaleiro se lembrar da conversa com Barben sobre a generosidade de Andreas em tratar gratuitamente o povo, o que não parece ser coisa boa. Máscara da Morte sai correndo, procurando por Helena, mas infelizmente ela se tornou mais uma cobaia para os experimentos sádicos de Fafnir. A mulher acaba sendo salva por Afrodite, mas enfraquecida pela doença e os traumas a que foi submetida, Helena falece nos braços de Máscara da Morte, agradecendo ele pela ajuda. Andreas aparece e pergunta se Máscara da Morte seria o Cavaleiro de Câncer. Ele zomba dizendo se ele teria a intenção de confrontá-lo, sem estar usando uma armadura de ouro. O canceriano diz que não precisava da armadura, e nesse instante, a armadura de Câncer desperta, graças à sua vontade de lutar contra Andreas e o desejo de proteger os seus amigos. Ele ataca com as ondas do inferno, mas Andreas acaba sendo protegido por uma barreira de raízes. O contra-ataque de Andreas manda o canceriano para o chão. Ele ridiculariza a postura de Máscara da Morte, dizendo que de todos os Cavaleiros de Ouro que ele já conheceu, o Cavaleiro de Câncer seria o mais fraco. Máscara da Morte, no entanto, acha graça, chegando a concordar com tudo o que Andreas fala, dizendo que uma vez sua armadura o abandonou por suas ações malignas e egoístas, mas ele, apesar de tudo, ainda se considera um cavaleiro de Atena. Expondo seus sentimentos, o mesmo diz ter tido sorte de conhecer alguém como Helena e a vida dura que a jovem levava para sustentar os irmãos. Isso mudou Máscara da Morte. O cosmo do Cavaleiro de Câncer se eleva até o máximo, despertando a sua armadura divina. Andreas observa impressionado, e Máscara da Morte então dispara uma poderosa rajada de cosmo que causa uma explosão, dando brecha para que Andreas vá embora. Máscara da Morte chora pela primeira vez com a morte de Helena, e ele acaba sentindo a dor que causou diversas vezes para outras pessoas, sendo essa a redenção do cavaleiro na saga Soul of Gold. Posteriormente à morte de Helena, Máscara da Morte acaba lutando contra Fafnir de Nidhogg, e nessa batalha ele desperta sua armadura divina e utiliza um novo golpe, sendo esse as Mortalhas do Inferno, também conhecidas como Torrente do Inferno. Esse é um golpe no qual Máscara da Morte evoca almas atormentadas que cobrem o corpo do adversário, impossibilitando qualquer reação do mesmo. Em seguida, por meio de um comando do próprio cavaleiro, as almas comprimem o inimigo, causando grandes danos. Com essa técnica, Máscara da Morte deixa seu adversário preso no Yomotsu, ficando sempre dividido entre a vida e a morte. Esse golpe foi o suficiente para quebrar a hobby de Fafnir de Nidhogg, que é derrotado pelo cavaleiro. No episódio 0 fica a dúvida de quem teria treinado os Cavaleiros de Ouro. Foi claro que Mudiares foi treinado pelo grande mestre Xion. Saga e Canon também teriam sido criados por Xion desde que eram bebês, e talvez parte do treinamento inicial dos gêmeos também teria sido supervisionado pelo grande mestre. Porém, os demais Cavaleiros de Ouro teriam feito seus treinamentos em diversos lugares espalhados pelo mundo. Após o nascimento de Atena, Camus de Aquário, Aldebaran de Touro, Mudiares, Aioria de Leão, Shaka de Virgem e Miro de Escorpião vão viajar pelo mundo para completar o seu treinamento. Sendo assim, Saga de Gêmeos, Aioros de Sagitário, Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e Máscara da Morte já teriam completado seus treinamentos nessa época. E apesar dos mestres desses cavaleiros não terem sido revelados na saga clássica, em algumas outras sagas oficiais, que seriam spin-offs oficiais, assim como a saga The Lost Canvas, mostram alguns dos mestres desses cavaleiros. Na saga Episódio G Assassino, nos é revelado quem seria o mestre de Máscara da Morte. A história de Episódio G Assassino se passa 16 anos depois de Hades ser derrotado. Os Cavaleiros de Ouro do passado começam a reaparecer no futuro. Alguns deles se aliam ao santuário da Athena Saori, lutando ao lado dos antigos Cavaleiros de Bronze, que agora são Cavaleiros de Ouro. Porém, uma parte dos Cavaleiros de Ouro clássicos são aliados de um santuário de outra dimensão, que agora é liderado por Aioros de Sagitário e tem como Atena a jovem Tomoe. Máscara da Morte então ressurge como um aliado do santuário que conhecemos. Ele tinha a missão de proteger Yoshino Hino, a Atena, que é a irmã gêmea de Tomoe. A jovem Atena é atacada por um assassino sem face. Isso porque Yoshino estava ao lado de Natácia, a filha de Yoga. Natácia, na verdade, era uma garota que foi hospedeira do líder dos assassinos sem face. Seu corpo era feito com restos mortais de várias crianças.
Natácia então seria uma espécie de garota Frankenstein, e por isso a morte a perseguia, assim como os assassinos sem face. Sendo nesse momento que o Cavaleiro de Ouro de Câncer do século XX aparece e salva as duas garotas. Algo um tanto quanto surpreendente, já que Máscara da Morte geralmente estaria do lado do mal, porém aqui nessa história, assim como na saga Soul of Gold, ele tem sua redenção. Ainda que seja do santuário, o cosmo do Cavaleiro de Câncer é um tanto quanto diferente, sendo aterrorizante e desagradável. Ele surge na saga Episódio G Assassino para combater os demônios de fogo, que atacam Yoshino Hino e Natácia, sendo feito de fogos fatos, ressentimento e fúria. Esse é um assassino sem face, que apesar de seu ataque, não conseguiu ferir o Cavaleiro de Câncer. Máscara da Morte não revida uma vez sequer, porém de repente Yoga, que agora é o Cavaleiro de Aquário, surge para defender a sua filha. Máscara da Morte o reconhece e diz: Yoga, essa é a minha presa, seu estúpido, nem pense em me atrapalhar, se não quiser morrer. Yoga fica surpreso ao rever o Cavaleiro de Câncer. Máscara da Morte veste a sua armadura, se tornando alguém verdadeiramente aterrorizante, um homem capaz de cruzar as fronteiras do inferno, um ser totalmente demoníaco. Com apenas um golpe de suas ondas do inferno, Máscara da Morte consegue fazer a separação dos espíritos e assim derrota o inimigo. Após Shura ter um duro combate contra um gladiador chamado Trivikramasena de Aparajita, o Cavaleiro de Capricórnio acaba caindo no submundo. Kokuto então se transforma em Saga de Gêmeos, sua verdadeira forma, e tenta salvar o Cavaleiro. Os dois acabam sendo atacados pelo grande mestre do caos, Aioros de Sagitário. Saga não estava utilizando sua armadura e por isso sofre danos severos da investida de Aioros, tentando revidar até mesmo com a sua explosão galáctica. Porém, um cavaleiro abre as portas para o inferno para tentar resgatar esses dois. Máscara da Morte vai para o limite entre este mundo e o outro, o Yomotsu Hirasaka. Porém, a entrada do submundo está um completo caos, e naquele lugar o Cavaleiro de Câncer se depara com o Demônio do Terror. Máscara da Morte enfrenta o Demônio Gigantesco, e enquanto isso Saga, que foi atacado por Aioros, começa a tomar sua forma maligna. Após derrotar o Demônio do Terror, Máscara da Morte precisa de um pouco de poder emprestado para tentar achar Shura e Saga, em meio ao caos que está o submundo. Nessa realidade, os limites do submundo estão completamente distorcidos e com o acúmulo de almas será impossível achá-los. Nesse instante, o Cavaleiro de Ouro diz: em todo caso, ouça bem, me emprestará seu poder, meu mestre. E naquele momento, uma alma toma forma e quem surge é um homem com longos cabelos vermelhos. Aquele ser, cujo rosto não demonstra grande beleza, na verdade já foi o nobre Cavaleiro de Atena, um guerreiro dourado que antes de Máscara da Morte trajou a sagrada armadura de Câncer. Esse é Deathtoll de Câncer, o mestre de Máscara da Morte. Sabemos que Deathtoll de Câncer foi um cavaleiro de ouro que lutou na Guerra Santa do século XVIII, praticamente 200 anos antes de Máscara da Morte nascer. Deathtoll foi um companheiro de batalhas de Xion e Doku, e sua história é contada na saga Next Dimension. Como Xion de Ares e Doku de Libra foram os únicos sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, muitos acreditam que seria uma falha de roteiro Deathtoll ser o mestre de Máscara da Morte. Uma das teorias é que o Cavaleiro de Câncer teria sido treinado pelo espírito de Deathtoll. Como Máscara da Morte sempre teve uma proximidade com outro mundo e com as almas, ele poderia enxergar e ouvir os mortos, e assim teria seguido os ensinamentos do antigo Cavaleiro de Câncer. E outra teoria baseada no que a saga Episódio G Assassino explica é que tempo depois da Guerra Santa do século XVIII, alguns cavaleiros retornaram à vida. Por exemplo, Iso de Capricórnio voltou à vida e foi o responsável por treinar Shura de Capricórnio e ensiná-lo o poder da Excalibur. Talvez o mesmo teria acontecido com Deathtoll e Máscara da Morte. Máscara da Morte pede para que o seu mestre empreste o seu poder. Deathtoll diz que provavelmente ele poderá ajudar sendo um mestre e pai para Máscara da Morte. Ele dizia: embora o prodigioso Deathtoll esteja morto, o seu discípulo ainda vive. Mas o que houve? Máscara da Morte responde que precisa resgatar algumas crianças perdidas. Deathtoll pergunta se o seu discípulo não conseguia encontrá-los em meio às ondas espirituais emaranhadas.
isso era lamentável, já que Máscara da Morte foi o discípulo do homem mais forte. Máscara da Morte diz que seu mestre estaria calmo porque já está morto, mas o Cavaleiro de Câncer está tendo muito trabalho ultimamente. Deathtoll então consegue rastrear Saga e Shura e aponta a direção para seu discípulo, porém avisa que será difícil tirá-los dali, já que o submundo está emaranhado com o cosmo que era de Hades. Máscara da Morte pensava que ele era o único que poderia salvar aqueles dois, porém Deathtoll diz que não é bem assim. Existe outra pessoa, alguém que Athena pode contar nos momentos de crise, alguém que Deathtoll conhece bem, e ele está certo de que em algum momento esse homem virá. Afinal, o antigo Cavaleiro de Câncer tinha bons olhos para homens. Eu confio no homem que em meio às chamas traz a destruição, mas traz também a esperança. O Cavaleiro estava se referindo a Ikki, o novo Cavaleiro de Leão. Os dois Cavaleiros de Ouro que afundavam no submundo estavam sendo atacados por Aioros de Sagitário do mundo do caos. Em determinado momento, até mesmo o mestre do santuário atual defende os dois cavaleiros. Direto da sala do grande mestre, Kanon, que agora é o mestre do santuário ao lado da Athena Saori, protege seu irmão Saga no inferno. Sendo assim, Máscara da Morte teve tempo suficiente para chegar e ajudar os seus companheiros. E para saírem do inferno, eles tiveram que utilizar um grande poder. Kanon envia a armadura de Gêmeos para o inferno e Saga a veste mais uma vez. Sendo assim, Câncer, Capricórnio e Gêmeos utilizam a técnica proibida, a exclamação de Athena. O grande mestre do caos, Aioros de Sagitário, consegue despertar o nono sentido e assim rivaliza o seu poder com a exclamação de Athena, disparada pelos Cavaleiros de Ouro. Porém, nesse momento surge um novo guerreiro no inferno, alguém que veste uma Sapuris. Esse é o último espectro sobrevivente, Radamantes de Weaver. O juiz do inferno então utiliza seu poder para ajudar os Cavaleiros de Ouro a superarem o poder de Aioros, sendo assim a forma que Shura, Saga e Máscara da Morte conseguiram voltar à Terra. Gostaram dessa história de episódio G? Comente aí pra eu saber e, é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?